Quando não é o Cruzeiro, é o próprio cruzeirense. Mas não tem sequer um dia de paz nessa vida. É um negócio incrível. E é claro, a gente está aqui para poder conversar a respeito de todos esses assuntos aí. Envolve o Cruzeiro, achamos que temos propriedade na causa, a gente entra mostrando as travas da chuteira, porque é assim que a gente faz. Cruzeiro que está numa semana muito importante. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem e volto a reiterar, né? Talvez seja a semana mais importante da história do Cruzeiro nos últimos 10 anos. Porque, poxa, o Cruzeiro tem um jogo contra a equipe do Náutico na quinta-feira e o outro jogo contra o Corinthians já no domingo, que é a estreia do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Graças a Deus o Cruzeiro está de volta. O Cruzeiro de volta na Primeira Divisão e um monte de gente que fala que torce pelo Cruzeiro. Enfim. O Pepa vai colocar em evidência agora aquilo que ele mostrou nos amistosos, né? Um contra uma equipe de Série A, outra contra a equipe de Série B. E o Cruzeiro venceu as duas partidas. Importante. Vitórias importantes, né? E agora, jogo oficial. Jogo oficial, a história é outra, a pressão é outra. Mas nós temos jogadores cascudos e acostumados com a competição, inclusive. Né? Temos jogadores vencedores dessas competições na equipe celeste. Embora o Cruzeiro não esteja vivendo o seu melhor momento institucional, vai ter que compensar um pouco no quesito técnica. Às vezes bate um desespero, né? Desnecessário, vou ser bem sincero, desnecessário. É só você olhar um pouquinho para a história do clube. O Cruzeiro que treinou hoje, treina amanhã, terça-feira, treina na quarta pela manhã e viaja para o Nordeste. Aí a gente vai enfrentar a equipe do Náutico, vai vencer o Náutico e vamos treinar lá na sexta-feira. Sábado viaja para São Paulo, treina em São Paulo e joga no domingo contra a equipe corintiana. Todo mundo pensando nessas duas partidas e, de repente, surge uma pesquisa. Uma pesquisa legal, uma pesquisa interessante, né? Falando sobre as grandes torcidas do futebol brasileiro. E, pasmem, o Flamengo continua em primeiro. O que não é novidade para ninguém, né? Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto e o Atlético em quinto. Na verdade, o Atlético está ali, tecnicamente empatado com o Cruzeiro. E o Cruzeiro em sexto, e o Vasco em sétimo, o Grêmio em oitavo e vai descendo. Tá quase certa essa contagem. Acredito que o Atlético está bem atrás do Vasco e mais ou menos equilibrado ali com o Grêmio, né? Essa que é a realidade da torcida brasileira hoje. É até cômico dizer que a torcida do Atlético é maior que a torcida do Vasco. E fica mais cômico ainda quando você diz que a torcida do Atlético é do tamanho da torcida do Cruzeiro. Isso é um absurdo. É um absurdo e só gera conteúdo, né? Eu não ia falar sobre isso aqui porque eu acho irrelevante. Só que virou pauta no G1, virou pauta na Itatiaia e foi virando pauta, né? E se virou pauta, me deu argumento para poder trazer e falar aqui um pouquinho a respeito disso, porque não faz sentido. Há 4 anos atrás, a torcida do Cruzeiro era 4 milhões a mais que a torcida do Atlético. 4 anos depois, a torcida do Atlético aparece junto com a torcida do Cruzeiro, empatada tecnicamente. E cresceram 4 milhões, deram um salto de 4 milhões, e o Cruzeiro continuou estagnado ali. Não nasceu ninguém do lado cruzeirense, só nasceu do lado atleticano, né? É isso que eu consigo entender. É um negócio meio que intransparente, porque a gente sabe, de alguma forma, parte da mídia tenta colocar o Atlético em pé de igualdade com o Cruzeiro. E a mídia mineira e parte da mídia nacional, ela pertence a um grande atleticano, né? Rubens Menin, que a gente está falando aqui especificamente de um que tem uma credibilidade monstruosa no jornalismo, que é a CNN,
e a outra que tem uma credibilidade monstruosa no jornalismo e no esporte, no jornalismo esportivo também. Juntaram essas duas esses gigantescos meios de comunicação e contrataram um instituto. E é engraçado que esses dois meios de comunicação pertencem a Rubens Menin. E o instituto de pesquisa que eles contrataram é de um atleticano. E esse atleticano, eu anotei o número, o nome, mas está no meu outro papel, no meu outro caderno que está ali, eu tô só com um caderno aqui. Eu faço várias anotações no decorrer do dia e tá ali no outro. Aí eu não tenho o nome de cabeça. Mas ele é conselheiro do Atlético, o dono desse instituto, é conselheiro do Atlético. Isso aqui é informação, tá, gente? Isso não é achismo, não. É conselheiro do Atlético. O Atlético precisa vender. Precisa se vender. Ninguém quer comprar. O único comprador que apareceu fazendo proposta de fato, ele não tinha dinheiro. Ele falou que ia procurar investidores, mas ele seria o dono. E o Atlético não quis. Óbvio, né? Mas existe a necessidade da venda. O clube é grande, como eles dizem. Tem uma torcida monstruosa, mas ninguém interessa para comprar. Aí precisa fazer um movimento. E que movimento é esse? Vamos colocar em pé de igualdade com o Cruzeiro. Vamos colocar em pé de igualdade com o Cruzeiro em número de torcida, estádio a gente já tem e tal, vai facilitar as coisas. Mas não vai facilitar, porque não é difícil saber que isso não é verdade. E também não é difícil saber que eles aqui em Minas Gerais escondem as informações, as notícias reais do Atlético. Porque o Atlético tá com direito de imagens atrasados até hoje, tá? O Atlético deve mais de 1 bilhão e 600 milhões, está caminhando para 1 bilhão e 700 milhões de dívidas. O Atlético paga por ano 200 milhões só de juros. Ou seja, paga, e a dívida continua estagnada onde está. Porque só de juros é 200, ou são, do jeito que você quiser conjugar, 200 milhões por ano. É mole? Tem ou que não tem que fazer um movimento para poder tentar vender o clube de alguma forma, porque tá à beira da falência. Tá do mesmo jeito que o Cruzeiro tava. A única diferença é que as dívidas do Cruzeiro estouravam assim, ó, uma atrás da outra. Mesmo jeito. O estádio chegou para tentar maquiar e só escancarou as dívidas. E foi engraçado o dia desses, né? O Everton Guimarães veio a público e falou que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, que o PVA do ônibus estava atrasado, e a gente viu o Cláudio Rezende, que é o setorista titular do Atlético na Itatiaia, dando sinal para ele finalizar com a conversa e não dar sequência. E o engraçado é que no dia, o mais engraçado ainda, é que no dia seguinte, o Everton Guimarães veio a público e falou que não era aquilo que ele quis dizer e tal. Aí a gente fica tentando entender e nunca iremos conseguir. Essa que é a realidade dentro do Atlético hoje. O treinador vem a público e fala que, de certa forma, ele foi enganado, porque os nomes que ele pediu acabaram não chegando. E que tiveram que trazer jogadores de graça, também indicados por ele. Mas o time está perdendo. Mas como agora foi campeão mineiro, torcida igual a do Cruzeiro, gente, tudo isso é jogada de marketing. Só não vê quem não tem olhos. Porque tá na cara, literalmente. Ganhou o Campeonato Mineiro, fala que a torcida é do tamanho da torcida do Cruzeiro, isso vai atrair investidor. Porque é a única coisa que eles venceram nessa temporada e é a única coisa que vai vencer. O Atlético não tem time e nem ambiente para vencer absolutamente nada do que vai disputar. Depois de um turbilhão que aconteceu, derrota dentro de casa, merda jogada no ventilador pelo treinador, ganharam o Campeonato Mineiro, elevaram o nível da torcida e vão oferecer para o próximo bobo que passar na rua. Porque eles falam que todo dia sai um de casa, né?